Bom dia a todos. Hoje é o dia 25 de agosto de 2026. Vamos dar continuidade à leitura do volume 1 das Observações Esotéricas sobre Relações Kármicas, do Rudolf Steiner. Hoje nós vamos começar a oitava conferência, mas antes, uma retrospectiva breve do que foi visto no último encontro. Nesse último encontro, ele continuou falando do Schubert e foi explicar o que é esse elemento vulcânico que habitava a alma dessa personalidade. O Steiner diz que o Schubert escreveu os seus motivos mais sublimes, os mais belos, logo de manhã. Ele saía da cama e ia escrever suas músicas. E aquele amigo dele, o Conde Spahn, testemunhou isso, porque muitas vezes eles ficavam bebendo até tarde nos cafés de Viena e o Schubert, que morava longe, dormia na casa do amigo. E levantava cedo, saía da cama e ia escrever as suas composições. Aí o Steiner vai explicar o que é esse elemento vulcânico. Ele conta que o Schubert foi assistir à ópera Ifigênia e ficou deslumbrado pela ópera, encantado com a cantora e mais encantado ainda com o cantor. Acabado o espetáculo, eles, com um amigo, né, com o Spawn, foram para um restaurante e eles conversando sobre isso, ele falando desse encantamento dele. E ao lado tinha um professor universitário ouvindo, era conhecido deles, e ouvindo os comentários. Em dado momento, o professor não se conteve e levantou e falou que a ópera era uma porcaria, que os cantores eram péssimos. E o Schubert se exaltou e foi contido à força pelos amigos para não chegar às vias de fato com o professor. Então, Steiner diz que, assim, esse elemento vulcânico e mais o que ele fala sobre o amigo ali no texto são muito importantes para a observação do karma. Tem esse elemento vulcânico e o fato de que o Schubert, tão pobre quanto ele era, ter um amigo do nível desse conde que trabalhava com finanças, e isso permitia que o Schubert frequentasse ambientes que, pela sua origem, ele não teria possibilidade. E o Steiner termina o relato sobre Schubert fazendo algumas perguntas. Então, ele pergunta, esse elemento explosivo seria uma predisposição? Porque ele menciona que se talvez o Schubert não fosse o músico que ele era, frequentasse os ambientes que ele frequentava, ele poderia ter sido um arruaceiro. E a outra pergunta é assim: como ocorre a metamorfose quando a agressividade numa encarnação não é extravasada e a pessoa se torna um músico delicado? Então, são questões que o Steiner fala que devem ser levantadas para a observação mais profunda do karma. E aí ele fala de uma terceira personalidade. Eu leio Eugen Düring, mas a pronúncia é Eugen Düring, que nasceu em 1833, morreu em 1921, que era um cientista e filósofo alemão, que na juventude ele foi assim um expoente numa série de ciências, principalmente do ponto de vista matemático,
mas também na economia, na filosofia, na mecânica, na física. O Steiner diz que ele, Steiner, quando jovem, se interessou pelas obras matemáticas, pelo pensamento matemático dessa personalidade. E que os pensamentos nas primeiras obras de Düring eram tão difíceis quanto a teoria da relatividade, que ele tinha um pensamento muito racional, também fora da matemática, nas outras ciências também. Mas era uma pessoa muito respeitada, que as aulas que ele deu sobre qualquer tema na Universidade de Berlim eram as mais frequentadas. E o Düring foi premiado num trabalho sobre a história da mecânica pela Academia de Ciências de Göttingen. Então, ele teve o reconhecimento público e o reconhecimento como uma pessoa erudita no sentido mais elevado. Só que ele tinha uma língua ferina. E o prêmio da academia fez crescer essa característica. Então, era uma pessoa que falava o que tinha que falar, embora tivesse um senso de justiça muito forte, o senso crítico estava na mesma proporção, e o Steiner fala que ele se tornou um insultador. Então, ele falava, um exemplo que ele dá é que o Robert Mayer, um médico e cientista do século XIX, lá da época, foi muito injustiçado. E o Düring escreveu sobre ele, né, e o chamou de o Galileu do século XIX. E, ao mesmo tempo que ele elogia a obra do Maia, ele critica um monumento que foi erigido em homenagem ao Maia. Então, ele não tinha problema nenhum de falar sobre qualquer coisa, tanto bem quanto como crítica negativa. E o Düring sofreu muito por causa dos jornais, e isso transformou num antissemita raivoso. Mas era uma pessoa que tinha um pensamento muito claro, meio fora dos padrões. O Steiner fala que ele escreveu 2 volumes sobre literatura alemã, que são muito interessante, né? Esse escrito que é fora dos padrões habituais. E daí e aí um detalhe que o Düring ficou cego muito cedo, totalmente cego, mas ele se manteve atuante, né, na possibilidade dele. E o Steiner fala, então, que a cegueira, a disposição mecanicista do pensar, a perseguição que ele sofreu dos jornais e as injustiças, constituem relações no destino de uma pessoa que se tornam, esses motivos se tornam muito interessantes quando observados do ponto de vista do karma. Então, mais ou menos isso que foi lido na alguma complementação, algum acréscimo, algo. Se não, então vamos à leitura de hoje, começando na página 163. Oitava Conferência, Dorna, 9 de março de 1924. Ontem eu disse que, mesmo sendo um tanto ousado tratar de relações kármicas individuais, pretendo desenvolver em minha explanação essas relações kármicas a título de exemplo, começando com personalidades cujos dados biográficos característicos expus ontem.
Mais adiante, também poderemos investigar karmicamente outras personalidades menos representativas. Por ora, quero escolher essas personalidades, pois evidenciam como a evolução global da humanidade também prossegue através das fases sucessivas de existência na trajetória kármica da vida humana. Na civilização atual, falamos da história como sendo um fluxo contínuo de acontecimentos. Descrevemos os eventos de modo a relacionar o que ocorre no século XX com fatos do século XIX, o que ocorreu no século XIX com os fatos do século XVIII, e assim por diante. O que de fato confere realidade, vida, uma relação interior verdadeira e real com a história, são os próprios seres humanos que levam os aspectos de um período histórico a outro período histórico. Ou seja, os seres humanos que vivem no presente trouxeram para a época atual o que existe e vive hoje de períodos históricos mais antigos. Não há uma relação verdadeira quando se considera apenas causa e efeito. Somente quando almas humanas passam de períodos antiquíssimos da evolução terrestre para períodos mais recentes, passando por várias vidas terrenas, é que surge um verdadeiro contexto na evolução da humanidade. Pode-se vislumbrar o significado desse contexto verdadeiro investigando essas personalidades. Podem ser notadas justamente por serem personalidades representativas. Ontem citei em primeiro lugar o chamado Vischer Suábio, o estudioso da estética Friedrich Theodor Vischer, tendo apresentado algumas características dele. Eu havia dito que apenas escolheria exemplos que realmente pude pesquisar. As investigações são feitas por meio de contemplação, efetuadas com os meios espirituais já mencionados, que podem ser consultados na literatura antroposófica. Por essa razão, é impossível empregar outro método para falar dessas coisas que não seja uma espécie de relato, pois nesse âmbito só se pode comunicar o que resulta da observação direta. No momento em que, a partir de uma vida terrena, se faz referência a uma precedente, cessa qualquer compreensão racional. Resta apenas a possibilidade da contemplação. Ainda sobra um último resquício de compreensão racional quando se trata de relacionar a vida terrena com a última vivência entre a morte e um novo nascimento, de relacionar a vida terrena com o que diretamente lhe deu origem, ou seja, ao aspecto espiritual anímico que antecedeu a descida para a Terra. Até um certo ponto, pode-se fazer isso de maneira racional. Só se consegue fazer o retrocesso de uma vida terrena a outra sob a forma de relato, pois nesse âmbito o aspecto decisivo é a contemplação. Quem tiver condições de contemplar uma personalidade como a que foi o Suábio Vischer e captar o que em tal personalidade vive como elemento eterno, isto é, o que passa de uma vida terrena a outra vida terrena, ou seja,
conseguir reencontrar as correntes corretas da vida terrena como um todo, essa pessoa consegue ver tal personalidade aparecer numa existência terrena anterior. Aliás, no que se refere à pesquisa, retrocede-se primeiro à vivência anterior à descida à Terra. No que vou expor agora, todavia, no caso das três personalidades investigadas, vou deixar essa volta à vivência preterrena sempre em segundo lugar, e primeiro chamar a atenção como por trás da vida terrena atual de uma tal personalidade emerge a vida terrena precedente. Bem, até aí. Naturalmente, quando se pretende investigar essas coisas, é preciso ser totalmente imparcial. Pode ser que, devido a essa ou aquela opinião sobre a vida terrena atual de uma pessoa, ou sobre a última vida terrena de uma pessoa, tenha-se a ilusão de poder afirmar racionalmente que, por ela ser agora desse jeito, numa vida terrena anterior, ela deve ter sido assim ou assado. Quando se forma tais conceitos, já se toma, de fato, um caminho errado. No mínimo, se tende a tomar um caminho errado. Elaborar um julgamento racional de uma encarnação para outra dessa maneira seria como se os senhores estivessem pela primeira vez numa casa e, olhando para fora da janela da face norte da casa, os senhores veriam árvores lá fora. E pelas árvores vistas da janela da face norte, os senhores quisessem deduzir a aparência das árvores localizadas na face sul. Para tanto, os senhores têm de dirigir-se a uma janela da face sul e olhar para as árvores, colocando-se diante destas com toda imparcialidade. Quando se trata de entender as imaginações, peraí que eu... Quando se trata de entender as imaginações, tem uma nota de rodapé. Aqui, Rudolf Steiner está se referindo a imagens espirituais, que se manifestam simplesmente como aquelas imaginações que correspondem a vidas pregressas de tais personalidades. Os senhores realmente devem excluir todos os aspectos intelectuais racionais. No caso do Suábio Fischer, retrocede-se à encarnação decisiva mais próxima. Pode ser que tenha havido uma ou outra encarnação insignificante, talvez passada em uma vida terrena mais curta, mas isso não importa agora. Retrocede-se à encarnação, na qual se preparou karmicamente sua encarnação presente. Presente em sentido mais amplo, pois ele faleceu no fim dos anos 80 do século XIX, ou melhor, sua última vida terrena. Essa encarnação situa-se aproximadamente no século VIII da era cristã. Pode-se contemplá-lo como pertencente àquelas pessoas mouras, árabes, que nesse período vieram da África para a Sicília e que travaram lutas com pessoas que chegaram à Sicília provenientes do norte. O aspecto mais importante da encarnação decisiva precedente dessa personalidade que estou descrevendo é que sua formação era absolutamente árabe. Sua formação era árabe em todos os detalhes, de modo a abranger tudo o que no arabismo pode ser considerado artístico,
às vezes também não tão artístico. Ao mesmo tempo, abrangia também toda a energia com a qual o arabismo avançava na Europa naquela época, e abrangia principalmente uma solidariedade humana em relação a um número bastante grande de pessoas pertencentes a essa mesma população árabe. Essa individualidade que no século XIX viveu como Friedrich Theodor Fischer procurou no século VIII um contato estreito com muitas pessoas pertencentes ao mesmo povo árabe e à mesma cultura árabe que naquela época já tinham tido um forte contato com a Europa. Elas haviam feito tentativas contínuas de se estabelecer na Sicília e tiveram de enfrentar pesados combates. Aliás, eram mais os europeus que tinham de enfrentar pesados combates com os primeiros. Essa personalidade participou de muitas dessas lutas. Pode-se dizer que era uma personalidade genial. Genial no sentido em que naquela época se entendia a genialidade. Pois bem, isso quanto a essa personalidade do século VIII. Vejamos então como isso continua. Essa personalidade passa pelo portal da morte e vive então a vida entre a morte e um novo nascimento. Nesta constitui-se uma coletividade íntima, principalmente com aquelas almas com as quais se conviveu na Terra. Trata-se daquelas das quais pude contar-lhes que a individualidade da qual estamos tratando procurou estabelecer relações sociais mais íntimas. É difícil encontrar expressões para caracterizar aspectos suprassensíveis na linguagem formada, obviamente, para as condições terrestres. Mas justamente entre essas pessoas com as quais a nossa individualidade se relacionava, depois de ela mesma e as outras terem transposto o portal da morte, entre essas pessoas continuou persistindo uma relação espiritual, uma associação espiritual durante os séculos seguintes, que se manteve até o século XIX. Algum comentário? Da palestra sobre o karma que proferi há uma semana, os senhores depreendem que o que acontece na Terra é vivenciado pelas entidades das hierarquias mais elevadas, os querubins, os serafins e os tronos, e que aquele que está em sua vida entre a morte e um novo nascimento olha para baixo, para um céu espiritual anímico, assim como olhamos para o céu no alto. Eu lhes disse então que os serafins, os querubins e os tronos passam pelo que será nosso destino quando descermos novamente à terra, pelo que realizaremos de acordo com o destino. Ora, naqueles contextos que ocorrem no mundo espiritual, essa comunidade toda, que então, naturalmente, era uma comunidade espiritual, na qual aquela individualidade estava inserida, vivenciou durante os séculos, vivenciou que, durante os séculos, devia preservar um progresso da humanidade sem ser influenciado pelo cristianismo. O que estou lhes dizendo deve parecer-lhes algo muito esquisito.
Pois, em geral, tem-se a ideia de que a direção cósmica é tão simples como o que se quer ter e se quer organizar com o ser humano. Mas a direção cósmica não é assim. Se, por um lado, o impulso mais poderoso de toda a evolução terrestre se ancora no mistério do Gólgota, existe, por outro lado, a necessidade de não permitir que aquilo que havia na evolução terrestre antes do mistério do Gólgota seja destruído imediatamente, mas permitir que continue fluindo, ou seja, permitir que aquilo que ainda não se preocupa com o cristianismo, não quero chamá-lo de aspecto anticrístico, mas acrístico, ainda continue fluindo ao longo dos séculos. Quando eu li esse trecho, me veio essa questão que a gente vive atualmente, que as pessoas não querem olhar para o passado, para o que veio antes, né? Para a evolução de tudo, da humanidade, dos meios de comunicação, enfim, só vale o que é hoje. E a gente sente falta porque a gente não sabe de onde veio, o que que veio, como que é. Eu achei muito interessante isso dele dizer que no mundo espiritual as coisas, cada coisa tem o seu lugar, e o que veio inicialmente não é assim, agora acabou, tem que continuar fluindo mais um tempo. Continuamos. Ô, A Cris, tarefa. Oi. rapidinho, só perguntar aqui, já que tu paraste para explanar um pouquinho. Lá na página 164, quando a gente começou, aqui fala dos meios espirituais, né? A contemplação efetuadas com os meios espirituais já mencionados. No caso, ele está mencionando novamente depois, né? São esses termos, esses meios espirituais aqui de estudos, né? Entre aspas, dele. Ele fala, são os mesmos, né? Que ele fala que falou antigamente. No caso, ele relata novamente aqui de novo, né? Ou não, eu estou confundindo. Na página 164. Logo, as investigações são feitas por meios de contemplação, efetuadas com os meios espirituais já mencionados. Aí ele fala novamente desses meios. São os mesmos, teoricamente, assim? Eu acho que sim, porque esses meios que ele fala lá na 164, eu penso que aquele caminho são aqueles caminhos que ele fala na teosofia, no conhecimento dos mundos superiores, a partir dos exercícios de meditação, da paciência, perseverança. Então, eu entendo que é isso, que os caminhos que ele menciona é sempre a partir disso, desse trabalho que a gente, De né, que observação. cada que esse caminho, né, isso que ele fala, se a gente fizer, tem a possibilidade de chegar a ser um iniciado e aí contemplar esse mundo espiritual, chegar à contemplação dessas vidas passadas. Uhum, É o entendi. que eu entendi, Eliana. Isso. Eu também entendo isso, né? Então ele fala, inclusive, se a gente já faz uma avaliação racional, né? Daí entra também aquela questão de você ter os pré-conceitos, né? Conceitos pré-concebidos a respeito, também invalida todo esse caminho Uhum, indicado, né? Eu também entendo uhum. dessa forma, que são aqueles exercícios para nós aqui, humanos, terrenos, para a gente tentar chegar em algum lugar, né? É, Tá certo, obrigada. vamos lá.
A tarefa de levar essa corrente para a Europa, de, por assim dizer, dar continuidade a um período ainda não cristão para os séculos do cristianismo, foi incumbência de um número elevado de pessoas que nasceram no século VIII, nos séculos VII e VIII, no seio do arabismo. Pois este não era diretamente cristão, mas, me perdi. Pois este não era diretamente cristão, mas também não tão atrasado quanto as antigas religiões pagãs. No decorrer dos séculos, ele tinha progredido em um determinado sentido. Uma série de almas nasceu no seio do arabismo, que então, intocado pelas condições terrestres, devia levar adiante no mundo espiritual o que o espírito humano pode saber, o que o espírito humano pode sentir e vivenciar quando está separado do cristianismo. Elas deveriam encontrar o cristianismo, por assim dizer, apenas mais tarde, em períodos posteriores da evolução terrestre. Trata-se realmente de algo muito significativo, de uma grandiosidade perturbadora, poder contemplar como uma comunidade relativamente grande continua vivendo no mundo espiritual, apartada da evolução do cristianismo, até que no século XIX, a maior parte dessas almas volta a descer para uma encarnação terrena. Naturalmente, havia as individualidades mais diversas possíveis, individualidades com as disposições mais variadas. Friedrich Theodor Vischer foi uma das primeiras almas dessa comunidade a voltar para a Terra no século XIX. Em realidade, ele foi privado, intensamente privado, da possibilidade de até mesmo obter muito conhecimento do cristianismo. Em contrapartida, enquanto ainda estava na existência pré-terrena, teve a possibilidade de obter impulsos daqueles guias espirituais da humanidade que, a bem dizer, tinham maior ou menor proximidade do cristianismo, mas que não tinham desenvolvido sua cosmovisão, seus impulsos de vida num sentido íntimo realmente crístico. Naturalmente, parece um paradoxo falar dessas coisas, como se estivesse falando de coisas terrenas. Mas eu já havia dito que quero empreender essa façanha. Para uma alma como a que estamos focando, a passagem pela encarnação do século VII, VIII, foi um preparo especialmente positivo para depois, no mundo espiritual, juntar-se a almas como a alma de Spinoza, ou como a alma de Spinoza ou semelhantes, particularmente um grande número de detentores não cristãos da cultura, falecidos naqueles séculos, e então subiram aos mundos espirituais, sobretudo também detentores da cultura cabalista. Aqui a nota de rodapé é sobre o Baruch Benedito Spinoza, nascido em 1632, viveu até 1677. A família de origem portuguesa vivia na Holanda. Embora ganhasse sua vida como artesão, Spinoza é conhecido como um grande filósofo. Preparada desse modo, essa alma voltou para a existência terrena no século XIX. As outras vieram um pouco mais tarde. Pelo fato de virem depois,
As outras almas tornaram-se detentoras da mentalidade científica da segunda metade do século XIX. Meus caros amigos, o segredo do desenvolvimento singular do pensar científico da segunda metade do século XIX reside justamente no fato de que quase todos os detentores dessa corrente científica da segunda metade do século XIX, em sua origem mais imbuída de pensamentos e sentimentos, foram árabes em sua vida terrena precedente, em sua vida terrena pregressa decisiva. Eles tinham sido companheiros da individualidade que depois veio para a Terra, como Friedrich Theodor Fischer. Só que Friedrich Theodor Fischer veio mais cedo, como se fosse, por assim dizer, um prematuro anímico espiritual. A gente começa a perceber que falar do karma é um pouquinho mais complexo do que a gente imaginava. Isso também está profundamente estabelecido em seu karma pelo vínculo que ele tinha antes de descer para a Terra com aquelas almas vinculadas a Hegel. Durante a vida no mundo espiritual, Friedrich Theodor Fischer tinha um vínculo igualmente com essas almas. Devido à sua direção individual específica, esse fato o influenciou, em especial no que se refere ao que constituía o hegelianismo na Terra. Graças ao seu hegelianismo, ele foi poupado de evoluir para uma visão de mundo quase totalmente materialista e mecanicista. Se tivesse nascido mais tarde, tal qual seus contemporâneos espirituais, também teria enveredado em uma direção completamente materialista em sua estética. Desse modo, foi poupado graças ao que passou em sua vida terrena e por vir ao mundo mais cedo. Mesmo assim, eu li errado, vou voltar. Desse modo, foi poupado graças ao que passou em sua vida pré-terrena e por vir ao mundo mais cedo. Mesmo assim, ele não conseguiu ater-se a isso. Por isso, escreveu essa crítica destrutiva sobre sua própria estética, pois esta não correspondia totalmente ao seu karma, pois surgiu como consequência de uma reviravolta em seu karma. Teria correspondido plenamente ao seu karma nascer no mesmo tempo que as pessoas da segunda metade do século XIX, cujo pensar estava voltado simplesmente à natureza e que tinham sido seus contemporâneos na vida terrena precedente, pertencentes ao arabismo e compartilhar com elas a mesma linha de pensamentos. Vocês lembram que ele fala, né, que o Fischer tinha escrito sobre a estética na juventude e que depois, próximo dos 70 anos, ele detonou o que ele tinha escrito. Foi o crítico mais feroz dele mesmo. Agora surge um aspecto singular. Devido a um desvio do karma, que será compensado posteriormente na vida de Friedrich Theodor Fischer, ele torna-se primeiro hegeliano, isto é arrancado da direção linear do seu karma, aliás, por uma predeterminação da existência pré-terrena, e não devido ao seu karma terreno. A partir de certa idade, todavia, não aguenta mais essa situação. Ele precisa voltar ao seu karma. Renega os 5 volumes de sua estética
e considera muito sedutor elaborar a estética em conformidade com os cientistas. A sua primeira estética, ele deu um enfoque de cima para baixo, partiu dos princípios e, em seguida, passou ao aspecto sensório. Depois, arrasa totalmente esse procedimento. Agora, quer elaborar uma estética de baixo para cima, partindo dos fatos e ascendendo lentamente aos princípios. Podemos notar, entretanto, que trava uma luta monstruosa ao trabalhar no aniquilamento de sua própria primeira estética. Contemplamos um karma desviado e como ele é novamente lançado em seu próprio karma, ou seja, é conduzido ao encontro daqueles que foram seus companheiros na vida terrena anterior. Um fato de significado realmente comovente é notar que Friedrich Theodor Fischer, em realidade, nunca consegue encerrar essa segunda elaboração de sua estética, e também que um aspecto caótico toma conta de toda a sua vida mental. Relatei-lhes, inclusive, essa atitude filisteia, essa atitude aburguesada estranha em relação ao Fausto de Goethe. Tudo isso ocorre porque ele se sente inseguro e, ao mesmo tempo, quer voltar a conviver com seus companheiros antigos. É preciso considerar o poder de atuação do inconsciente no karma. Esse inconsciente, que naturalmente é consciente para um grau mais elevado de contemplação. É necessário apenas ter em mente como certos cientistas filisteus odiavam o Fausto de Goethe. Lembrem-se da expressão de Bois-Reymond, que lhes apresentei ontem, de que Goethe teria feito melhor fazendo Fausto descobrir algo em vez de conjurar espíritos, conjurar o espírito da terra. Depois, fazê-lo encontrar Mefistófeles, seduzir donzelas e não se casar com elas. Bem, para de Bois-Reymond, isso, em verdade, são bagatelas. Para ele, seria importante que Goethe esboçasse um herói que inventa a máquina eletrostática, a bomba de ar. Certamente, isso lhe conferiria certo apoio social. O personagem em questão poder-se-ia tornar prefeito de Magdeburg, e isso teria sido necessário, principalmente, que não constasse a tragédia de Margarida, a desonrada, mas um verdadeiro casamento burguês, ao invés da cena do cárcere. Com certeza, de certo ponto de vista, ele naturalmente tem razão, mas, por certo, Goethe não tinha essa intenção. Esse de Bois-Reymond, ele era bem materialista, né? Ele era um cientista, biologista. Pois então, como já disse, ao sofrer esse desvio do karma, Friedrich Theodor Fischer não se sentia mais plenamente seguro. Algo sempre o impulsionava novamente de volta, e mesmo sendo um livre pensador, seu inconsciente se deliciava ao ouvir os filisteus insultar o Fausto de Goethe. Nessa situação, ele se torna espirituoso. É como atirar bolas de neve de um lado para outro. Justamente quando se investiga uma pessoa, segundo aspectos aos quais se chega pela contemplação,
obtém-se imaginações que conduzem necessariamente atrás dos bastidores da existência sensorial. Descobrem-se as mesmas. Eu acho que podemos parar por aqui, não? Com 3 minutinhos. Sem som. Eliana está sem som. Sim, eu estou dizendo que foi rápido, não vi nem o tempo passar. É interessante, né? E o mais, assim, agora relendo aqui junto com vocês, o mais interessante é que na verdade, ele não está trazendo nada novo, né? Tudo ele já foi falando para nós em partes. E agora ele está juntando tudo, como é a contemplação do karma, né? De um karma. Ele para mim pareceu isso, que agora ele juntou tudo. É Mas interessante. não É interessante, né? Porque ele vem, a gente estuda o tempo todo que a gente é o resultado das vidas anteriores, das ações, né? Das vidas anteriores. E agora ele está provando, né? Com as observações dele, né? Isso, né? Então é assim, é isso que você fala, né, Cris? Observar o karma é bastante complexo e que não dá para a gente dizer, ah, você é assim por causa disso. Isso não existe, né? Tem que ter muita observação, muita interiorização, né? Para a gente vislumbrar alguma coisa. é. Mas eu estou assim encantada, porque assim, como ele está falando, não está falando nenhuma novidade, ele já falou para nós dos exercícios, ele já falou do pós-morte, já falou como volta, e agora está contando, ó, agora eu estou juntando tudo. Sim, observando a vida de algumas pessoas. Tá gravando ainda? Desculpa. Tá, Quer que pare? Vamos parar a gravação? não pode parar, Agora, gente,